Rapaz, se você teve de fato uma conversão e foi guiado pelo Espírito de Deus, então por que não voltou para a Igreja Católica? Olha, é uma boa pergunta e vou responder você e trazer uma compreensão, porque vira e mexe eu fico recebendo mensagens de algumas pessoas que são católicas e acham que eu estou errado por estar numa igreja protestante, ou que eu não estou salvo porque eu estou numa igreja protestante, ou porque talvez foi uma obra de engano de Satanás na minha vida a me levar a uma transformação de vida, a viver uma santidade, falar de Jesus para as pessoas, renunciar à homossexualidade e hoje estar dentro da igreja e dar esse tipo de testemunho, e muitas vezes ser zombado, ridicularizado, né? E em nome do evangelho para anunciar Cristo. E para algumas pessoas dentro da Igreja Católica, isso é uma obra de engano ou de Satanás na minha vida. E aí eu uso aquela palavra que Jesus disse: será que Satanás pode expulsar Satanás? Será que Satanás iria levar alguém como eu vivia antes, como homossexual, drag queen, vivia nas baladas, enchendo a cara, vivendo uma vida conforme a vontade do próprio inimigo? E hoje eu simplesmente pregar Jesus, pregar a transformação de vida e falar daquilo que o Senhor Jesus fez na minha vida. Depois de uma experiência que eu tive em casa, de ter sido batizado com o Espírito Santo, eu senti meu corpo formigar dos pés à cabeça, esquentar dos pés à cabeça. E foi o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo em casa. E nesse processo, uma depressão que eu tinha sumiu, evaporou de um dia para a noite. E automaticamente até um vazio que eu sentia sumiu. E comecei a sentir os frutos do Espírito Santo, como paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E que nesse processo eu escutei a voz de Deus falar comigo de uma forma audível em casa, e que ele deixou muito claro para mim que era necessário renunciar à homossexualidade que eu vivia e ao estilo de vida que eu vivia antes, se eu quisesse caminhar com ele. E isso foi uma experiência pessoal. E que só por meio disso eu tomei a decisão e a direção do Espírito Santo que me levou a uma igreja protestante, que é a Igreja do Nazareno Central aqui em Campinas, onde eu congrego. E aí, sabe o que é mais interessante? Porque se você estudar um pouquinho da história da Reforma Protestante, um pouquinho mais para frente, bem depois de Lutero, tem um homem chamado John Wesley, que ele pode ser considerado como um reformador da fé, digamos. Ele veio com todo o movimento ali nos Estados Unidos, né, o movimento de santidade, e ele alega em sua passagem, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, que ele nasceu de novo, que se chama o termo coração aquecido, ele estava vendo uma passagem de Martinho Lutero na igreja, e que na hora dessa passagem ele sentiu o corpo dele em chamas e formigar dos pés à cabeça, e ele traz essa afirmação do momento que ele nasceu de novo, ter sido batizado com o Espírito Santo. E aí o que me chamou mais atenção é que essa experiência é a mesma experiência que eu tive em casa, de sentir meu corpo em chamas, esquentar em si, e formigar dos pés à cabeça. E literalmente nunca mais fui a mesma pessoa desde esse dia. E aí é a história de um homem que trouxe uma revolução da fé, digamos, né? Assim, toda uma direção teológica no sentido de santidade, né, ao Senhor. E eu tive uma história parecida, e eu vim descobrir que outras pessoas também dentro da igreja protestante também já teve esse tipo de experiência de ser batizado com o Espírito Santo com fogo. E aí, cara, baseado na minha própria experiência e que o próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo, me conduziu a estar na igreja que eu congrego hoje, e hoje viver um propósito e um chamado que eu tenho da parte de Deus, porque lá em 2010, uma mulher falou para mim do nada, no meio da rua, e disse que eu tinha um chamado da parte de Deus, que enquanto eu não me voltasse para o meu chamado, nada daria certo na minha vida. 2011, tenho uma visão numa madrugada, vendo um homem de veste branca, de cabelos longos e barba, que era Jesus Cristo, e ele fazia um olhar para mim como se eu estivesse em cima do muro e que eu tinha que tomar uma decisão se eu quisesse caminhar com ele, e acordei tendo visão com Jesus. E em 2018 foi quando eu tive essa experiência de ter sido batizado com o Espírito Santo, e foi daí que literalmente começou a minha história dentro da igreja, e no caso, como um protestante. Então, com isso, fiz aula de batismo,
E aí o que é interessante, para o batismo protestante, a gente reflete o mesmo batismo que Jesus fez, né? Com João Batista. E a mensagem é claramente o quê? Sobre o arrependimento do pecado e sobre uma confissão pública de Cristo, né? Só que o mais interessante é que o dia do meu batismo foi no mesmo dia do Orgulho Gay de Campinas. E eu fui homossexual, drag queen, rainha da parada gay, e já fiz show também na segunda maior parada que é aqui de Campinas, São Paulo, depois de São Paulo, né? E aí o dia do meu batismo simplesmente foi no mesmo dia que a Bíblia diz que devemos andar na contramão do mundo. Era eu descendo em direção para a igreja e todo mundo subindo para a parada. E o meu testemunho é que quem me convenceu a mudar de vida, quem entrou na minha vida, quem habitou na minha vida, quem trouxe transformação na minha vida, foi o Senhor Jesus. E o Espírito Santo me conduziu a tudo. Aí já vai fazer 6 anos, agora em março, que eu tomei a decisão e mudei de vida e estou em santidade, estou cursando aí teologia no 3º ano, prego o evangelho, falo de Jesus para as pessoas e o meu chamado se configurou dentro da igreja porque como eu vivi, tem muitos rapazes nessa área que precisam de ajuda, às vezes de um aconselhamento, coisa do tipo, e muitos me chamam porque às vezes não conseguem ou se abrir com seus próprios pastores ou às vezes se sentem um pouco envergonhados em falar certos tipos de coisa. Então eu recebo muitas mensagens de rapazes que estão buscando mudança de vida. Então hoje eu sigo um chamado dentro da minha igreja e sigo uma direção da parte de Deus na minha vida. Agora eu sou sincero em dizer que me entristece um pouco, porque se eu não voltei para a igreja católica, não é porque eu não gosto da igreja católica. Eu tenho parênteses, como eu falei, e não teria problema nenhum se fosse a vontade de Deus que eu estivesse dentro da igreja católica. Só que Deus não está me usando dentro da igreja católica, está me usando dentro de uma igreja protestante. Talvez tem que chegar o tempo que muitos católicos, e muitos reconhecem isso, eu não digo que são todos, que somos salvos pela graça. E que, sim, na igreja protestante é uma igreja do Senhor Jesus Cristo. E que faz a obra de Deus, que alcança muitas pessoas para o reino, faz uma obra social, ajuda muitas pessoas. Então, existe Jesus na igreja protestante também, queridos. Entendeu? E que às vezes se torna um pouco chato ou ofensivo quando as pessoas me atacam e às vezes atribuem obra maligna na minha vida quando que foi obra divina. Então eu acho que poderia ter um pouco mais de respeito, sabe? Porque eu acho que vocês nunca viram nas minhas redes sociais eu atacando a Igreja Católica porque eu não concordo, porque a Igreja Católica coloca a tradição em primeiro lugar e a Bíblia em segundo lugar, sendo que nós protestantes invertemos. A Bíblia é a nossa referência, a tradição ela fica em segundo lugar. E nem por isso nós protestantes limitamos o poder de Deus em dizer que católicos não vão ser salvos, né? Embora que a gente aqui tenha algumas discordâncias teológicas. Enfim, então assim, eu sei que isso dá muito papo, mas eu só estou trazendo isso. Respeito católicos, eu creio que é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, do juízo e da justiça de Deus, e reconheço que Jesus ele salva por meio da sua graça. Não dizendo que não é importante a instituição, a igreja que a gente deva congregar. Sim, é importante. Mas o que hoje me faz ser realmente protestante e ver a questão racional da fé é ler as Escrituras e seguir os mesmos passos de Cristo. De ter batizado aos meus 30 anos e de hoje viver um chamado e que Deus tem um projeto de família na minha vida e que se eu fosse hoje para a Igreja Católica, eu não poderia me casar ou muito menos ter filhos se fosse para eu viver um chamado como padre, né? Então, Deus me conduziu a estar hoje na igreja protestante, porque possivelmente esse é o meu chamado. E isso envolve o nome e a glória do Senhor Jesus Cristo na minha vida.